Paz do Senhor, tudo bom? Nós estamos iniciando aqui a 12ª lição, né, desse trimestre, praticamente encerrando, né, eu acho que é a penúltima lição desse trimestre, que tem o título principal sobre o livro de Esther. Nós estamos falando sobre Esther já, né, há praticamente 3 meses, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Apesar de ser um livro, como nós já falamos, e muitos outros professores também já falaram, que não cita o nome de Deus, mas nós temos aqui a presença de Deus e a soberania e o agir de Deus diante de um povo que ele havia formado para poder, dessa linhagem, desse povo, viesse o Messias. Então nós vamos ver através de Esther, de todos os outros que estão envolvidos ali, Mardoqueu e todos os outros que estão envolvidos ali do povo hebreu, o operar de Deus. Então, é um livro fantástico, maravilhoso, que nós podemos tirar grandes lições, como essas 13 lições que estão sendo apresentadas aqui na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Amém? Eu gostaria também de agradecer agora ao Cláudio, o Claudinho, que tem nos confiado esse privilégio de poder compartilhar o conhecimento que Deus tem nos dado para a igreja e também aprender muito mais, e ao pastor Carlos também, que é o nosso presidente, que também tem confiado a nós esse trabalho de falar, de pregar, de ensinar sobre a palavra de Deus. Amém? Então, a 12ª lição fala assim: testemunhando a grandeza de Deus, o título que foi dado pelo escritor, e ele tem alguns parâmetros aqui que ele vai nos apresentar, e nós vamos discutir sobre isso, desses minutos que nós temos aqui, sobre o conhecimento e sobre o que Deus nos apresenta através dessa palavra, e o que o escritor quis nos mostrar, como nós podemos testemunhar a grandeza de Deus. Tá? O texto áureo dessa lição está em Esther capítulo 9, versículo 32, e diz assim: e o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro, Esther 9:32. E a verdade aplicada diz assim: somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advém do diabo. Tá? Os objetivos da lição são 3, que nos apresentam, e diz assim: ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. O texto de referência está em Esther capítulo 9, a partir do versículo 20. Ele vai falar sobre o versículo 20, 21, 26 e 28. Se você não tiver a revista para acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia o texto de referência que é apresentado para nós, para que podemos discutir sobre o tema testemunhando a grandeza de Deus. Diz assim, e Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Versículo 28. E que esses dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da tua semente, de sua semente. Amém? Então, o que ele vai apresentar aqui para nós, nesse texto de referência, nós já discutimos várias vezes sobre a história de Esther, da condenação que o povo judeu recebe através de um homem cruel, de um homem que queria destruir o povo de Israel, mas a vitória que eles têm é maravilhosa, Deus agindo na história, sempre Deus agindo na história. Então nós vamos ver que esse homem, Amã, que tentando de uma forma cruel destruir o povo judeu, ao mesmo tempo ele sendo destruído através de seus próprios atos. Em todos os momentos nós vemos o agir de Deus aí nessa história de Esther. Deus colocando ela no palácio, Deus colocando Mardoqueu, e ouviu
coisas que poderiam destruir o rei, né, uma conspiração que poderia destruir o rei, e tudo isso foi usado e foi benefício para que o povo judeu pudesse ser liberto. Então Deus agindo na história. O que eu sempre paro para analisar e sempre penso, e sempre digo também, é que Deus, como é o Senhor da história, tudo que acontece é permissão dele. Nós não podemos, em hipótese alguma, imaginar que o que está acontecendo hoje no mundo, ou o que já aconteceu nas eras passadas, nos séculos passados, Deus não estava agindo na história. Sempre Deus está agindo na história. Tem um livro fantástico que eu amo, eu gosto muito de ler, eu já li ele algumas vezes, indico ele também, que fala o cristianismo através dos séculos. É um livro muito bom, que fala desde o início do cristianismo até os dias de hoje, praticamente. E ele vai nos mostrar que Deus sempre esteve na história, Deus sempre esteve no controle de tudo, né? Certa vez eu estive num parque, né, lá em Orlando, é um parque da Bíblia, é um parque exclusivamente sobre a história da Bíblia. Não é um parque de diversão unicamente, mas a função dele ali é mostrar-nos a Bíblia através de teatros, através de museus, muitas coisas fantásticas que existem lá dentro. Esse parque existe lá em Orlando, nos Estados Unidos. E eu estive lá, eu passei uma tarde lá, um dia praticamente nesse parque, e eu fui vendo todas a parte. E lá tem algumas réplicas, por exemplo, do túmulo, né? Uma réplica do túmulo que está em Israel, o túmulo de Jesus, né? Nós temos também um galpão, não é um galpão, mas assim, é tipo como se fosse um castelo, onde mostra a história da Bíblia. E quando você entra nesse castelo, eles vão mostrando através de pergaminhos, através de textos, a preservação da Bíblia e do conhecimento bíblico durante esses 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, que nós vemos desde quando começou o cristianismo. E aí, fazendo uma analogia com esse livro que eu li, né, a história do cristianismo, eu vejo a preocupação de Deus até de nos preservar e nos guardar os seus escritos, a sua palavra, para que nós pudéssemos hoje estar falando sobre ela. Os 66 livros da Bíblia que nós temos na mão, que nós temos aqui para a gente poder estudar, para a gente poder meditar, para a gente poder aprender sobre ele, foram preservados de uma forma miraculosa. Não tem como você ou eu admitir que isso foi guardado, foi preservado por um simples capricho da humanidade, ou porque homens guardaram, ou porque eles quiseram guardar. Não, não, não. O poder de Deus sempre agiu por trás disso, e a palavra de Deus ela é maravilhosa a ponto de nos mostrar isso. Então, quando eu vejo testemunhando a grandeza de Deus, nesse tema da 12ª lição, e eu gostaria de compartilhar com vocês, nesses minutos que nós temos, que vocês parassem para meditar um pouquinho sobre isso e entendessem o que Deus quer falar com vocês, o que Deus tem guardado para vocês. Quando eu paro, por exemplo, no primeiro ponto aqui ele fala assim, vencendo os inimigos, né, e ele vai nos mostrar as vitórias, né, da submissão ao Senhor. Quando eu sou submisso ao Senhor, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, eu consigo entender e compreender que Deus ele vai governar a minha vida. Nós temos que entender que todos nós temos a missão de testemunhar a grandeza de Deus. E é isso que está falando na nossa lição aqui. É testemunhar a grandeza de Deus. E o que o comentarista fala aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte, na introdução. Através dessa lição, veremos que as pessoas passam por um momento de dor, medo e sofrimento. Com Esther não foi diferente, mas Deus transformou seu sofrimento em alegria. Então, quando nós sabemos e temos a consciência que como pessoas cristãs, pessoas que estão debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus, passamos por momentos de dor e sofrimento, e medo até, como eu falo aqui na lição, e nem por isso nos incapacita ou nos diminui diante do mundo. Porque apesar de nós passarmos por isso, nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. Você pode falar, mas pastor, eu estou com medo do que está acontecendo hoje na humanidade, eu estou com medo do que está acontecendo aqui em Jundiaí ou em São Paulo, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Isso não te diminui, e não diminui a sua fé. Você tem que entender que a sua fé ela não está baseada em você não ter dor, não ter medo e não ter sofrimento. As pessoas acham que pelo fato de ser cristãs ou ser crentes, vai isentá-las de ter dor, medo e sofrimento, mas isso não é o que a palavra de Deus diz.
nós vamos ter medo, dor e sofrimento. Porque nós somos humanos, nós estamos aqui na Terra e o sofrimento é inerente da raça humana. E isso faz com que nós nos acheguemos mais a Deus. E aí ele fala assim, com Esther não foi diferente, mas Deus transformou o seu sofrimento em alegria. Então quem sabe o sofrimento que você está passando hoje pode ser transformado em alegria. Deus está no controle. E quando nós temos essa consciência e nós não estamos vivendo apenas de aparência, nós estamos vivendo para podermos vencer os inimigos que são apresentados a nós todos os dias, nós vamos ser vitoriosos. O ponto 1 diz assim, como diz, vencendo os inimigos. Ele fala assim, o comentarista fala, as vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Moisés escreveu, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Você, meu irmão e minha irmã, é guardado de uma forma especial, porque Deus está no controle de tudo. E no 1.1 ele diz assim, a surpreendente ação de Deus. Ao vermos a história de Mardoqueu e de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto com o qual ambos jamais sonhavam. Foram usados para que o rei fizesse um decreto em favor dos judeus. Somente nesse dia foram mortos pelos judeus, na fortaleza de Suzã, 500 homens. Em Esther capítulo 9, versículo 6. Podemos notar que os propósitos do Senhor são perfeitos. Jeremias escreveu, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então, Deus está no controle. Deus está no controle, nunca se esqueçam disso. Que Deus está no controle da minha e da sua vida. A esperança que nós temos é uma esperança que o mundo não tem. Porque nós sabemos que independente da calamidade que o mundo está sofrendo ou passando, que as pessoas estão sofrendo ou passando, nós sabemos que depois dessa vida eu terei uma vida eterna com Deus, a ponto de eu me alegrar, de eu ter a certeza absoluta, de eu ficar triste muitas das vezes quando alguém falece ou deixa esse mundo, como já aconteceu na minha família e em tantos outros lares. Nós nos entristecemos não pela pessoa, nós ficamos tristes porque nós vamos sentir saudades daquela pessoa, mas essa vida é uma vida passageira. É como a Bíblia nos fala que é como a neblina. O que é neblina? Você acorda de manhã, uma noite fria, o sol começa a sair e a condensação do ar forma aquela neblina que cobre as montanhas, que cobre as rodovias, mas o sol continua forte e essa neblina se dissipa e poucos minutos depois não existe mais nada. Essa é a vida do ser humano, como a palavra de Deus nos diz. Onde você quer guardar a sua esperança? É em Jesus? É uma vida eterna? É o que a palavra de Deus nos ensina? Ou é apenas do que o mundo nos apresenta? Qual é a sua esperança? Ponto 2 diz assim, Deus é o nosso fiel protetor. Então Deus, Ele é o que nos protege, porque nós estamos submissos à sua autoridade. Como servos de Deus, nós estamos submissos a Ele. Isso a rainha Esther vai nos mostrar aqui, nessa submissão, e Deus a atendeu. E 1.3 diz assim, Deus muda a tristeza em alegria. Quantas vezes Deus tem transformado os momentos tristes da nossa vida em momentos de alegria, depois do período que nós passamos, que faz parte, O próprio Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele tinha vencido esse mundo. Então, se Ele venceu, nós como seguidores dos seus passos também vamos vencer. Somos capazes de vencer. Aí ele fala assim, o comentarista, Esther estava vivendo uma intensa aflição por parte de Amã. Embora tivesse enfrentado dificuldades na infância, Esther manteve-se pura e serena. Ela pôde dizer, Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura, conservasse-me a vida para que não descesse ao abismo. Por isso devemos confiar somente no Senhor, porque Ele tem o poder de mudar tudo. Ele é o Senhor da vida. Pode mudar momentos de tristeza em momentos de alegria.
o ponto 2 aqui da nossa lição, ele vai falar sobre que Deus é o juiz de Israel. Só que antes de entrar no ponto 2 aqui da lição, ontem de madrugada eu estava lendo um livro, estava terminando de ler um livro, e um texto surgiu e eu passei o dia pensando nele. É uma parábola, uma passagem de Lucas, que vai nos mostrar como nós devemos compreender e entender o que Deus quer para nós, né? Quando nós pegamos aqui na lição e falamos sobre testemunhar na grandeza de Deus, eu tenho que compreender como eu posso testemunhar. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá, a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 16, ele vai falar sobre uma passagem que é muito conhecida da igreja, que fala da parábola do rico e Lázaro, né? Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 em diante. Ele fala assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, né, do homem rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né, para o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, né, o rico, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu és atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que se quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Passar para lá para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, né? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que esse texto tem a ver com o que nós estamos estudando aqui sobre a testemunha da grandeza de Deus? Desde a minha infância, adolescência, né, eu conheço esse texto. Quando a gente para pensar nesse texto, a gente sempre pensa no inferno, no paraíso. Mas a gente não para às vezes para pensar no que aquele homem que estava em tormento estava pedindo, e na resposta principal, no caso de Abraão ali, a esse homem que estava em tormento. Quando eu falo que eu tenho que testemunhar a grandeza de Deus, eu estou dizendo o quê? Que eu vou testemunhar sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Quando o tema da lição é esse, testemunhando a palavra de Deus. Se eu estou testemunhando a palavra de Deus, significa que eu estou falando o quê? Falando do que está escrito nos 66 livros que foi nos presenteado, como eu já disse no início, por Deus, preservado por Deus como a sua palavra. Essa palavra vai falar sobre as leis de Moisés, o que o Abraão estava dizendo, e sobre os profetas. E para nós hoje que fazemos parte da igreja, ainda temos os evangelhos que falam sobre a vida do Messias que chegou para nós, como é testemunho lá em Hebreus capítulo 12, né, que a fé foi consumada nele, né, Hebreus está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo que a fé que os antigos tinham, né, que está no capítulo 11, que olhava para frente, agora ela já tinha se consolidado, ou seja, o Messias já tinha vindo. Então, ele é o autor e consumador da fé que eles tinham e a nossa esperança da ressurreição e vida eterna. Bem, então se a Bíblia, nesses 66 livros, ela me apresenta
uma completa ensino total, capaz de eu entender e compreender que Deus está no controle de tudo e Ele vai me nortear e vai me mostrar qual é o caminho, o que mais eu quero além dos 66 livros? A pergunta que eu estou dizendo a vocês, estou fazendo a vocês, o que eu tenho que testemunhar? A lição fala testemunhando a grandeza de Deus. Só que infelizmente, muitos pregadores itinerantes ou homens que se dizem proclamadores do Evangelho, vivem pelo Brasil e pelo mundo não contando as grandezas dessa palavra de Deus, não falando sobre os profetas e sobre Moisés e sobre aqui também o Novo Testamento. O que eles dizem? O que eles vivem falando? Vivendo, contando histórias da sua vida. É muito importante, e eu creio que é interessante, até para fortalecer em parte a fé de alguém, que algum testemunho seja contado, mas senão que o foco do culto a Deus seja o contar de testemunhos. O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na vida de outras pessoas, de outros pastores, é importante? Mas é importante, sim, com certeza é importante, mas é importante para mim principalmente. Mas ela não tem que ser a principal mensagem que eu levo e proclamo no Evangelho. Se eu for chamado, ou você for chamado, para ensinar a palavra de Deus, e para pregar a palavra de Deus, e você colocar como foco a sua vida, você está apenas contando uma história da sua vida que não faz parte da palavra de Deus. Muitos pregadores, como eu disse, que vivem pelo Brasil, vivem contando histórias. Vivem contando fábulas. Vivem contando experiências. Só que o púlpito e a igreja não é lugar de você contar fábulas, não é lugar de você contar histórias, não é lugar de você contar o que você é capaz de fazer ou deixar de fazer. O púlpito, lugar que nós estamos ali para ensinar as pessoas, ensinar pessoas que estão ali dispostas a aprender a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Não crie teologias, não crie ensinos baseados apenas nas suas experiências. As suas experiências servem para você. Porque se ela fosse interessante, Abraão teria dito para aquele homem que estava lá no Hades. Eles têm Moisés, os profetas e as experiências dos que estão à sua volta. Mas não é a experiência dos que estão à sua volta que vai mudar a vida dele. O que muda a vida das pessoas é o que está escrito na palavra de Deus. É o que Moisés deixou. É o que os profetas deixaram escritos. E é o que os apóstolos deixaram para nós. Isso é o que muda as pessoas. É a palavra de Deus. Não acrescentem uma vírgula a essa palavra. O que Abraão estava dizendo para ele, para aquele homem, era que não é o milagre que faz você se tornar um cristão. Mas quando você é um cristão, você pode receber milagres. Infelizmente, na nossa trajetória, no tema aqui de testemunho da grandeza de Deus, nós temos visto pessoas que não testemunham da grandeza de Deus, biblicamente falando. Que Deus é capaz de transformar a sua vida, a minha. Quantas coisas eu já recebi de Deus, mas isso é para eu me edificar. Quando eu vou pregar, quando eu vou ensinar, eu ensino a palavra de Deus. Eu não ensino a minha vida. A minha vida é o de menos. Porque eu apenas sou um instrumento de Deus. E se Deus quisesse fazer um milagre na minha vida, ou quiser fazer milagres, amém. Mas se Ele não quiser me curar ou me salvar, no sentido de salvar das aflições desse mundo, o que vai mudar a minha vida? O mais importante é a minha salvação eterna. A minha vida eterna. Essa sim eu tenho que ter garantia. E essa eu tenho garantia. Por ser um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Então, tem pessoas que muitas das vezes não têm testemunhado,
Quando nós vemos aqui que Deus é o juiz de Israel, aqui nos mostrando, e é o que essa parábola está dizendo sobre Moisés e os profetas, é porque Deus sempre esteve no controle e na direção de Israel, independente das pessoas individuais. Deus estava sempre no controle. Tem pessoas que vivem, como eu disse, apenas pelo milagre. O que aquele homem que estava, o Lázaro, né, o rico que estava no Hades, o que ele pediu para que Abraão fizesse? Fizesse um milagre. Ele diz assim lá na parábola, que ele diz assim, ó, se alguém se levantar dos mortos, ou seja, se alguém ressuscitar e for pregar, e for falar, eles vão crer. Só o que Abraão disse a ele, na parábola, é assim, ó, se eles não ouvem, nem Moisés e os profetas, ou seja, se eles não ouvem a palavra, tão pouco eles acreditariam no milagre que estava acontecendo. Se nós transferíssemos isso para os dias de hoje, mesmo que caísse fogo do céu, mesmo que mortos fossem ressuscitados, mesmo que pessoas fossem curadas, se precisa disso para que as pessoas se convertam, então a palavra de Deus está em falta. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, olha, basta para a salvação ouvir Moisés e os profetas. Basta para a salvação ouvir o que está escrito na Bíblia. Milagres, curas, movimentos, isso é apenas passageiro. Isso não salva ninguém. O que salva é a pregação da palavra. É isso que está escrito aqui. Quando ele fala aqui, literalmente, no final aqui da parábola, ele fala assim no versículo 29, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, ele tem a palavra de Deus. Tá? É isso que ele está dizendo. Ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, ou seja, se um milagre acontecesse, fosse ter com eles, ou seja, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Aí Abraão dá a sentença final, que é maravilhosa. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite, ainda que aconteça milagres, ainda que aconteça ressuscitar pessoas, ainda que aconteça curas, ainda que aconteça de paralítico andar. Isso é bom? Claro que é bom. E Deus é capaz de fazer? Com certeza é capaz de fazer. Eu não estou negando isso, em hipótese alguma. Eu estou dizendo o seguinte, que, como o tema fala aqui, ó, testemunhando a grandeza de Deus. Testemunhar a grandeza de Deus não é contar a experiência da sua vida, não é contar a história da sua vida. Testemunhar a grandeza de Deus é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. É o que disse na parábola, Jesus está dizendo, não foi eu que disse, foi Jesus que está dizendo. Se eles não ouvem os Moisés e os profetas, nem tão pouco vão acreditar nos milagres. Então quem acredita que pregar o evangelho, que uma igreja tem que ser fundada e baseada em experiências, está fora do que a palavra de Deus está nos ensinando. Está fora do contexto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que ensiná-la. São 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos aí um compêndio guardado pelo nosso Deus. Como eu disse no início, quando eu vi naquele parque lá em Orlando. Guardado por Deus, para que nós pudéssemos hoje compartilhar e vivermos de acordo com o que essa palavra nos ensina. Testemunhando a grandeza de Deus. O que você tem feito para testemunhar essa grandeza de Deus? Você tem vivido apenas experiência, contado histórias? Ou vivido apenas para celebrar a sua vida? Mas Deus está nos mostrando e nos ensinando que nós temos muito mais para falarmos, para ensinarmos, para vivermos. Mas exclusivamente no que a palavra dele nos deixou. Quer ser um atalaia, quer ser um testemunho, uma testemunha de Deus, então se limite a Gênesis, Apocalipse. Pode contar algum testemunho? Pode. Mas a base das mensagens cristãs, a mensagem transformadora, a mensagem de salvação, não é a experiência da sua vida. A experiência da sua vida é para você.
A experiência da minha vida é para mim. O que salva, o que transforma, não é a experiência da sua vida. O que salva e transforma é a palavra de Deus. Como eu disse ali, Jesus Cristo dizendo que se eles não ouvem, nem Abraão, nem Moisés e os profetas, tampouco acreditariam nos milagres que podem acontecer. Com certeza, aí aparecerão e aparecem muitos cientistas dizendo que foi alguma fraude, alguma coisa que aconteceu, mesmo que o morto ressuscite. Então, não viva de experiência, não viva de arrepios, mas viva do conhecimento da palavra de Deus. É isso que nós estamos transmitindo aqui, é isso que nós estamos ensinando aqui. Deus é o juiz de Israel. É hora de celebrar. Ele fala aqui, o comentarista fala assim, ó, Mardoqueu escreveu cartas acerca do livramento que o Senhor deu a Israel e os enviou a todos os judeus pertencentes às 127 províncias do rei Assuero. Em virtude desse tamanho livramento, Israel festeja até o dia de hoje a festa de Purim, como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos malvadas de Amã, que tinha como pretensão destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. Podemos extrair do livro de Esther grandes exemplos para a nossa vida cristã. Notamos que ao longo do livro, que Deus está no controle de nossos caminhos, transformando nosso choro em lágrimas de alegria. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Se Deus te chamou e você está ouvindo essa mensagem, é porque você tem um chamado de Deus. Amém? Então o 3 aqui da nossa lição, ele fala assim, o Senhor permite a aprovação de Esther. A aprovação é o meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. Esther passou por esse momento de provação, contudo teve forças para adorar o Senhor, e no fim pôde festejar juntamente com seu povo a vitória. Esther, no momento de maior aprovação, depositou sua confiança no Senhor. A Bíblia diz, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. O nível da nossa comunicação, a comunhão com Deus em oração, é que nos traz segurança. O Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. É através da palavra de Deus que encontramos a verdadeira segurança que só Jesus pode oferecer. E aí a gente consegue entender isso. Era hora de festejar. Nesse momento, depois de toda a luta que eles passaram, Esther festejou. O fato de o livro de Esther não mencionar o nome do Senhor é só um detalhe, porque sua presença e como ele dirige os fatos e os tempos para favorecer o seu povo são perceptíveis e inquestionáveis. As cartas escritas por Mardoqueu conclamam o povo a celebrar, e que esses dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. A celebração por parte dos judeus nos ensina que as lembranças traumáticas do passado devem tornar-se a base não de consternação, e sim de celebração. Amém? E Esther movida por fé, né? Nós devemos ser movidos por fé. Esther alcançou o topo mais alto de uma mulher poderia chegar. Contudo, ela nunca se preocupou com isso, nem com a fama, dinheiro, poder e domínio. Esther podia muito bem desfrutar da sua posição que exercia dentro da casa do rei, mas também entendia que a mulher sábia edifica a casa. Ela sempre demonstrou ser uma serva fiel ao Senhor, nunca perdendo sua fé. Tudo, absolutamente tudo, muda na vida de uma pessoa se ela tem fé. Esther era movida pelo Espírito de Deus, uma mulher de decisão, ainda que discreta e silenciosa. Ela agia de maneira afável e confiava que o Senhor faria o restante. Precisamos ter a fé de Esther para podermos ver as grandezas do Senhor. E o 3.3 diz assim, Deus cuida do seu povo. Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aqui fica bem claro que a vocação cristã está em assumir uma responsabilidade afável e amorosa uns pelos outros. Dos privilégios em ser cristão está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida uns dos outros. Esther se uniu ao seu primo para proteger seu povo do perverso Amã. A Bíblia nos ensina que os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 e 39. E a conclusão da revista diz assim, estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais.
para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Amém? Que nós possamos viver exclusivamente para a obra de Deus, né? Entendendo que nós somos apenas instrumento de Deus. Como diz o tema da lição, testemunhando a grandeza de Deus. Que eu possa ser uma testemunha viva das grandezas de Deus. E não das minhas coisas, ou das minhas vitórias, das minhas experiências apenas. Isso pode sim fazer parte de um testemunho, sim, com certeza. Mas isso não deve ser o foco principal da igreja. O foco principal da igreja é pregar a palavra de Deus. O foco principal do testemunhador aqui é levar o testemunho da palavra de Deus. Não de você, levar o testemunho da palavra de Deus. Nós temos aí a Bíblia, que nos foi deixada, guardada, protegida, para que nós pudéssemos testemunhar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esses momentos que passamos na Tua presença, estudando a Tua palavra, Senhor. Nos capacita, Senhor, cada dia mais, para podermos entender e aprender a Tua palavra. Dá-nos entendimento a todos nós, para que possamos ser, assim, testemunhas do Senhor, do que o Senhor nos deixou para ensinar, para pregar, para falar. Que nós possamos, Senhor, perante o mundo, ensinar a Tua palavra, diante da Tua igreja, ensinar a Tua palavra sempre, ensinar a Tua palavra. Que esse seja o foco da nossa vida, da nossa comunhão contigo e no nosso aprendizado. Que todos que estão aqui convictos e estão estudando a Tua palavra possam ter essa certeza que só a Tua palavra é capaz de transformar a humanidade. Eu agradeço por tudo, agradeço porque o Senhor nos deixou, porque o Senhor preservou ela para que nós pudéssemos, até os dias de hoje, falar sobre o que o Senhor quer. E o Senhor quer e determinou que nós falássemos. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Amém. Agradeço a todos e que nós possamos, no próximo domingo, encerrar a última lição, né, a última lição desse trimestre, falando ainda do livro de Esther. E todos nós juntos temos algo novo para poder falar e ensinar a todos que estão carentes de entender e ouvir a palavra de Deus. Amém.